A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que alegria poder te encontrar aqui no meu canal novamente, no projeto Vamos Ler a Bíblia, isso mesmo. E hoje nós vamos dar continuidade a esse projeto maravilhoso e vamos indo para o livro de Mateus, o evangelho escrito por Mateus, o evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, no capítulo de número 20. Olha que texto maravilhoso da palavra do Senhor. E eu quero ler com você. Pegou sua Bíblia? Maravilhas. Se quiser pegar uma caneta também para te estar anotando aí algumas coisas que eu vou estar falando, comentando sobre o capítulo 20 de Mateus, fique à vontade. Então, vamos ler a Bíblia? Capítulo 20 do evangelho escrito por Mateus diz assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores à sua vinha. E ajuntando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta, a nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estás ociosos todo dia? Disseram-lhes eles: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: Ide também vós para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo o dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto quanto dei a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser daquilo que é meu? Ou é mal ao teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele se escarneçam, e o açoitem e o crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: Que queres? E ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino? Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dize-lhes o que podemos. Disse-lhe ele: Podemos? E disse-lhes ele: Na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o meu batismo, com que eu sou batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo.
mas é para aquele para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, o que os grandes exercem autoridade, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que entre vós fazer-se grande será o serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que 2 cegos assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem, mas eles, porém, cada vez clamavam mais alto, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que eu vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Aleluias! Que texto extraordinário da palavra do Senhor. Um texto maravilhoso que nós lemos, capítulo 20 do Evangelho escrito por Mateus. Olha que maravilha. Primeiro, o ponto desse capítulo número 20 é Jesus falando ali sobre os trabalhadores da vinha. Ou seja, Jesus ali chamou a todos que ele encontrava ocioso durante o dia. Ele encontrou pessoas logo cedinho, na madrugada, depois encontrou no meio-dia, encontrou no finalzinho da tarde. Mas o que ele combinou com aquele trabalhador que ele encontrou cedo, ele combinou um salário. E o que ele encontrou ao meio-dia, ali por outro tempo, ele combinou o mesmo salário daquele que tinha começado cedo. E o que ele encontrou quase no finalzinho, ele combinou o mesmo salário. E ele, sendo bom, ele, na hora que ele foi exercer e pagar ali o que ele havia combinado, ele pagou o justo que ele tinha combinado com cada um. Não importa se ele combinou com o que veio cedo, com o que veio ao meio-dia, com o que veio tardinha, não importa, ele deu aquilo que era justo, que ele havia combinado. Mas aqueles que chegaram bem cedo acharam injusto. Aí o Senhor disse assim: pô, mas aquilo é meu, não importa se você veio antes, ou se você veio no meio, ou se você veio depois, o que eu combinei eu lhe dei, eu lhe paguei. Mas eles ficaram chateados. Sabe o que o Espírito Santo me leva a falar para você? Nesse momento, aleluia, eu sinto a graça de Deus aqui. Sabe o que ele me leva dentro dessa parábola aqui dos trabalhadores da vinha? É que nós que chegamos na primeira vigília, que nós fomos chamados primeiro, nós precisamos, ao invés de murmurar, sermos agradecidos a Deus. Senhor, tu me encontrastes antes. Senhor, tu me chamastes logo cedo. E ter a misericórdia, a alegria e a satisfação de ver aquele que às vezes no leito de morte é chamado. Pô, mas ele, na última hora, sim, se alegre. Porque você teve a oportunidade de viver com Jesus, de conviver com o trabalho do Mestre muito mais tempo do que aquele que na última hora conseguiu ser chamado, conseguiu ser escolhido. Por isso que Jesus disse: muitos são chamados, poucos escolhidos. Sabe por quê? Porque escolhido não é porque você está na seara do Mestre que você é escolhido. Você acha que esse que começou a murmurar na parábola da vinha, ele era um escolhido? Não. Ele não conseguiu se fazer um escolhido porque ele achou que o mestre era injusto, o senhor da vinha era injusto por ter dado oportunidade para aquele que na última hora veio para a vinha. Não, aquele não era escolhido. Tá, mas ele veio, foi o primeiro, mas não era escolhido, não se fez ser escolhido.
Nós precisamos. Todos nós somos chamados, mas nós precisamos ser escolhidos também. E como que eu como que eu posso fazer ser escolhida por Deus? É quando eu me alegro com a bondade do meu mestre em ter a misericórdia de chamar uns pela metade do caminho e outros no fim da vida. E essa é a vontade do Pai, que nenhum homem se perca, mas que todos venham ao arrependimento e conhecimento da verdade. Eu sou uma escolhida e você também é uma escolhida, um escolhido. Então essa é a primeira lição que nós temos que entender. Não importa o momento em que o mestre te chama. O que importa é você se alegrar de ser chamada e ser escolhida por Deus. Ame, apenas ame. Ame aquela pessoa que é chamada no último momento da vida. Ame aquela pessoa que é chamada no segundo momento. O importante é amar e se alegrar. Aleluia. E seja grata. Seja grato por ter sido chamado logo na primeira vigília do dia. Isso é um privilégio que não é para muitos, é para poucos. Então seja grato a Deus por ter sido escolhido e chamado por Ele. Logo no início da jornada, da seara do bom mestre, dessa vinha maravilhosa. E a segunda lição que nós tiramos aqui desse capítulo 20 do Evangelho escrito por Mateus, é que Jesus ali ele vai falar sobre a sua morte, a sua ressurreição. Então ele se reúne, né? E continuando essa parábola da vinha, ele se reúne ali com os discípulos e chega ali a mãe de dois deles e fala: Senhor, permita que um dos meus filhos se sente à direita, outro à esquerda. E aí Jesus já está explicando sobre quem quer ser o maior, que seja o menor. E aí eles ali não conseguem entender que quem vai se sentar ao lado de Jesus não é quem quer, mas é quem o Pai escolher. Então que se a gente quer ser alguma coisa no reino, que a gente aprenda a servir as pessoas aqui na terra, porque nós dizemos: vem o teu reino. Então o reino de Cristo é estabelecido na terra e eu preciso servir ao próximo. Assim eu estou dentro do reino fazendo a vontade de Deus. Então que a gente possa entender que se eu quero ser alguém no reino de Deus, eu preciso ser serva, eu preciso ser servo. E finalizando aqui, eu vejo o exemplo de dois homens aqui que Jesus ele ministra o reino para eles, e esses dois os cegos são curados. E Jesus, com certeza Jesus já sabia o que eles queriam, mas Jesus viu o empenho deles, independente se as pessoas diziam assim: fiquem quietos, não falem não, parem de falar, vocês estão incomodando, falando desse jeito, gritando desse jeito, fiquem quietinhos. Eles não se importaram com a multidão que estavam mandando eles parar, que estavam mandando eles desistirem. Eles simplesmente continuaram clamando, continuaram insistindo, e de repente Jesus parou. Ei, eu quero profetizar para a tua vida. Jesus hoje vai parar para te ouvir. Aleluias! Jesus vai parar para te ouvir. Receba essa palavra neste dia. Jesus vai parar para te ouvir. E quando ele parar para te ouvir, ele vai te fazer uma pergunta. Ele já sabe o que você precisa, mas ele vai te fazer uma pergunta, porque ele quer ouvir você falar com os seus lábios. Você falar com os seus lábios. A pergunta de Jesus é: o que vocês querem que eu faça? Aleluias! Eles falaram: mestre, eu quero ver. Jesus tocou-lhe os olhos e eles viram. Hoje eu vou profetizar na tua vida de uma maneira extraordinária. Jesus vai tocar em você. Quando você falar para ele o que você quer, Jesus vai te tocar. E o milagre vai acontecer. Aleluias! Te espero amanhã em mais um capítulo do Vamos Ler a Bíblia. Deus abençoe em o nome do Senhor Jesus.